Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Stefano. Boa noite. Nós estamos aqui hoje, a quarta treino que nós chamamos, né? Para todas as pessoas aí da nossa comunidade, para os empreendedores, também aqueles que não são empreendedores, mas querem aprender, querem ver muitas coisas novas. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o Stefano. Então, o Stefano ele vai se apresentar agora. E é muito bom, Stefano, ter você aqui conosco hoje. Foi meu convidado aí. Nós já nos conhecemos há muitos anos, né? Somos amigos já há muito tempo. E hoje eu fiz esse convite para o Stefano estar aqui conosco hoje, partilhando um pouquinho aí dos seus conhecimentos, do empreendedorismo que ele tem na sua vida. Então, seja bem-vindo, Stefano. Vamos aí partilhar e apresenta um pouquinho ao pessoal aí um pouquinho da sua história. Que alegria. Muito bom. É um prazer para mim estar aqui, Padre Alexandre, a todo o pessoal da equipe que está fazendo um belíssimo trabalho nesse trabalho nas redes sociais, nas mídias sociais. Parabéns por você que está aqui em casa, disposto a assistir esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Conforme o padre me apresentou, me chamo Stefano Farias, tenho 27 anos. Nós já nos conhecemos pelo menos uns 12 anos. A minha história é mais uma história de muitas pessoas, de muitos brasileiros, de pessoas que não nasceram em berço de ouro, mas uma história de superação. Acredito que todo mundo tenha uma história para poder contar e no final da nossa vida, com certeza são as nossas histórias que vão mover muitas pessoas. Eu não sei qual é a idade que você tem, mas talvez quando você tiver o seu filho ou você tiver o seu neto, pode ter certeza que o seu filho, o seu neto, ele vai se inspirar na sua história. E a minha história, minha mãe era uma professora, meu pai serralheiro, na verdade ele era metalúrgico, começou a trabalhar como autônomo, após sofrer um acidente de carro e não conseguir mais emprego, ele foi forçado a trabalhar em casa porque tinha 2 crianças para poder sustentar. Morei 7 anos dentro de uma casa de lata, aqui em São Paulo, onde nós estamos falando. Já tem um conceito de escola de latas, onde a parede é de lata, o teto é de lata, as colunas eram de lata. No caso onde eu morava não era a escola que era assim, mas sim a minha casa. Então no frio era muito frio e no calor era muito calor. Então eu lembro que diversas vezes quando eu era criança, por exemplo, às vezes eu chorava por não conseguir dormir, Mas tudo isso era uma fase. Toda a nossa vida ela é feita por fases. Durante 9 anos meu pai também foi alcoólatra, só que eu sempre escutei uma coisa: estuda para você ser alguém na vida. Eu acho que isso é o que todos os pais querem para os seus filhos, assim como é o que Deus quer para nós, Deus, quando ele criou o mundo, ele foi algo bem claro, que Jesus veio a essa terra para que todos tivessem uma vida em abundância. Então todos nós estamos aqui nessa terra para ter uma vida em abundância, não somente uma vida comum, uma vida igual, uma vida de escassez. Tudo aquilo que foi feito, todo o preço que foi pago é para que nós tenhamos uma vida de abundância. Então eu sempre tive isso claro na minha cabeça, que eu queria fazer algo diferente. E assim fui passando a adolescência, estudando. Um dia minha mãe falou que eu tinha que fazer Senai, eu fui lá, fiz a prova, passei. Com 14 anos eu saía da zona leste de São Paulo, pegava 3 ônibus de madrugada até a zona sul de São Paulo para poder estudar, dos meus 14 aos 16 anos de idade, porque eu queria me tornar uma pessoa melhor. Depois fiz 2 cursos técnicos também, e um belo dia o padre Alexandre, a gente tinha voltado, já tinha um tempo que eu tinha voltado da JMJ em 2011, onde eu fui para a Espanha. Naquela época eu era um jovem de 17 anos que nunca tinha trabalhado, mas foi feito um convite na comunidade, onde o padre Alexandre era meu pároco, onde os jovens foram convidados aí para a jornada. Para quem não sabe o que era, encontro com o Papa. E daquele monte de jovens da minha comunidade, a única pessoa que foi apenas eu. E não é porque eu tinha condição, mas sim porque eu tive mais atitude do que muitas outras pessoas, ou porque eu tive mais vontade. Muitas pessoas me ajudaram, eu sou muito grato pelo que o padre Alexandre fez por mim, o que minha comunidade fez por mim, o que meus pais fizeram por mim, mas eu tive que ter atitude de fazer coisas que eu nunca fiz. E é isso que todo empreendedor também tem que ter. Nós vamos falar isso mais adiante sobre atitude.
E um belo dia eu recebi um convite do Padre Alexandre para eu poder ser secretário da paróquia, né? Ser o seu secretário pessoal, e eu aceitei esse convite, né? Isso foi em outubro de 2011, para ser mais preciso, né? E eu lembro uma coisa me deixou bem na minha cabeça naquele dia, quando o padre me fez esse convite, que ele me disse apenas uma coisa, ele deve se lembrar disso. Ele falou assim: Stefano, eu não quero que você fique aqui muito tempo, porque você tem potencial de conquistar coisas grandiosas. Então eu entendi que eu estava iniciando um trabalho ali na paróquia, onde eu nunca tinha trabalhado em nenhum lugar registrado, nunca tinha tido um emprego aos 17, 18, já tinha completado 18 na realidade. E então eu sabia que ali tinha um início, assim como também teria um final, porque eu tinha coisas maiores para poder fazer, coisas maiores para poder realizar. Fiquei ali 2 anos e meio, e quando isso chegou 2014, fevereiro de 2014, eu saí da paróquia no dia 28 de fevereiro de 2014, no dia do aniversário do meu pai. Eu lembro bem disso, onde eu pedi demissão, o padre já tinha saído da comunidade. Eu vi que já tinha aprendido muita coisa, tinha aprendido muito sobre educação financeira, muito sobre organização, sobre atender pessoas, sobre escutar pessoas ao atender a comunidade. E eu saí da secretaria da igreja em fevereiro, quando comecei a ajudar meu irmão, onde ele estava empreendendo com roupa importada. Começamos a montar um negócio onde importava roupa dos Estados Unidos e vendia. Só que um belo dia, depois de um aniversário da minha tia, isso foi 18 de julho de 2014, aniversário da minha tia. Quando chegou no outro dia de manhã, a gente tinha ido para o aniversário, voltou a família inteira para casa. Minha mãe acordou passando mal, com tontura, com dor de cabeça, e acabou falecendo ali em casa, nos nossos braços, no corredor de casa. Então naquele momento eu estava desempregado, e ainda mais eu também estava sem a minha mãe, e um negócio que nós estávamos construindo ainda estava no início. E se você que está assistindo essa live é empreendedor, ou você deseja empreender, o empreendedor ele não tem segurança, mas ele tem uma vontade enorme dentro de si. Então naquele momento eu digo que foi o momento onde nasceu a minha vontade de empreender, onde nasceu uma nova pessoa. Foi justamente em julho de 2014, assim como eu passei por algumas dificuldades depois, porque meu irmão, a gente acabou a alfândega apreendendo a nossa mercadoria, nós perdemos R$35 mil em mercadoria na alfândega. Meu irmão acabou saindo de casa por alguns problemas familiares também, então eu estava desempregado, sem mãe, com um negócio quebrado. Meu irmão tinha ido embora de casa, tinha se mudado, então minha vida ela virou de ponta cabeça em 6 meses. E aí onde eu comecei a empreender. Eu tive a oportunidade de começar a vender produtos, né, pegar produto com desconto e poder vender, e aonde eu tive que dar minha cara a tapa. Aonde depois eu quebrei em 2 negócios, 2015 e 2016, e aonde 2017 para frente, graças a Deus, muitas coisas boas aconteceram. Eu conheci outros estados, fiz 2 viagens de cruzeiro, tive a oportunidade de levar para o meu pai para uma viagem de navio em março desse ano, de 2020, mas não foi uma história fácil, não é uma história fácil, e ainda tem muita história pela frente. Então isso é um breve resumo da minha história, e até chegar esse momento que nós estamos, que é o ano de 2020, com tudo que está acontecendo, com pandemia, muitas pessoas desesperadas, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas empreendem, estão com seus negócios fechados, e muitas pessoas não sabem o que fazer. E é justamente o motivo disso que faz com que nós estejamos aqui batendo esse papo, para que a gente possa te ajudar, e talvez que esse nosso bate-papo, aquilo que a gente vai conversar, possa esclarecer alguma coisa para você durante esses minutos que nós estaremos aqui juntos. Bacana, Stefano. Quero mandar alguns abraços aqui para algumas pessoas que estão acompanhando a gente, essa live aqui, ó. Francinete, um abraço, Francinete, Graziana, Luciana, Maria Genésio, Maria Aparecida, Analice. A Analice é uma empreendedora que não perde um aqui. Ela vende bolo aí, tem um trabalho bonito. O Eduardo e a Dani, que são um casal também, são empreendedores, tem despachante também, o Almir,
sua família também são empreendedores. O Silvio aí, que semana passada doou uma churrasqueira para a gente sortear. Então, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês viram que história bacana, bonita? Quando o Stefano estava dizendo da jornada, ele foi tranquilo, ele não disse aonde era essa jornada, né? Ele falou que foi para a jornada com o Papa, mas não foi na jornada do Brasil, né, Stefano? Isso. Não foi na jornada no Brasil, foi na Espanha. Então, isso eu tinha 17 anos, nunca tinha trabalhado, e a jornada foi na Espanha, foi onde eu fiz minha primeira e até então, né, única viagem internacional. Então, assim... Papa Bento na ocasião. Papa Bento. Nós fomos para Roma também, né? Não cheguei aí por causa do que a passagem já estava comprada. Já estava comprada. Mas aí eu fui e isso, você voltou. Isso. O Stefano era um dos mais jovens do nosso grupo, né? Eu acho que era o mais jovem. Segundo mais jovem, tinha só mais um. Eu tinha completado 18 e ele tinha 17 ainda. Ah, tá. Então, veja bem, olha, o Stefano viajou para outros países, né? A oportunidade foi para todos. Na época eu lembro que a gente fez o convite, os jovens muito empolgados, né? Eu vou. Mas, infelizmente, algumas empolgações acabam com muito, né, nos primeiros obstáculos, né? E isso foi bacana, porque ele conquistou, ele conseguiu e ele foi, né? Então, essa admiração. Depois, quando o Stefano trabalhou na secretaria, quando eu fiz o convite, imediato ele lembrava aqui que ele não ia ficar por muito tempo. Não porque eu não queria um secretário bom, mas porque se ele tivesse ficado na secretaria, estaria lá até hoje, né? Se acomoda, né? Então, a gente tem que, na vida, nunca se acomodar, sempre almejar, querer mais. Quando a gente diz querer mais, não entenda que querer ser melhor do que os outros, humilhar os outros, não. Ser mais pela capacidade, pela busca, pelos sonhos, né? Então, isso o Stefano sempre teve. Ele traz a juventude em si, que perdem os sonhos, a esperança, ele traz isso, né? E Stefano, eu queria te perguntar aqui, como que você vê hoje, nós estamos nesse tempo de pandemia, você até citou agora no final, muitas pessoas reclamando, né? Ah, porque está difícil, porque tá desemprego, é o governo, é o desemprego, é não sei o quê, é o vírus. O que você acha que é? É fato que aquilo que nós estamos passando não se trata somente de uma questão de crise financeira, que na realidade a crise financeira ela nem sequer começou ainda, mas sim uma questão de crise de saúde, né? E isso, vida é algo que você perde e não tem como você recuperar. Mas se tratando da parte de trabalho, da parte de finanças, da parte de negócio, é uma coisa, uma vez eu li um livro de um brasileiro, que é muito interessante a história dele, é Geraldo Rufino, que ele começou catando lixo no lixão, com 7 para 8 anos de idade, e hoje ele é dono da maior empresa de transportes terrestre de caminhões do Brasil, que é a JR Diesel, né? E ele é brasileiro, já até uma vez conversei com ele no Facebook e tal. E uma coisa que ele fala interessante nesse livro, que é o quê? Que lá na época de qualquer presidente anterior, teve crise, e na época depois da Segunda Guerra Mundial, teve crise, na época da ditadura, teve crise, na época do bug do milênio, 2000, teve crise, 2008, teve crise, 2016, teve crise, e sempre a crise ela vai existir. Só que, uma coisa que eu aprendi, em 2015 eu fiz um curso com um americano, e onde ele falava assim, a economia do país ela é uma, a minha economia ela é outra. Então é você que determina a sua economia, não são os políticos, não é o governo que determina aquilo o que você constrói, o quanto que você constrói do seu orçamento, você que faz isso. E num momento de crise, tem até uma brincadeira que você fala assim, tira a palavra S, que crise vire CRI, que é nesse momento onde desperta os empreendedores.
porque é onde a pessoa ela se sente sufocada e ela se vê na necessidade de fazer algo a mais e ela fazer algo diferente. Então, nesse momento, onde muitos negócios estão crescendo, assim como o meu negócio, por exemplo, no mês de maio, foi o melhor mês do ano de 2020, em todos os cenários, ele se foi. Então, a crise ela se trata mais de algo do que você acredita do que algo que existe. Porque se você for assistir a televisão e acreditar naquilo que falam 100%, praticamente você vai paralisar, você vai entrar em desespero, porque não passa nada bom, exceto se for os nossos canais de comunicações religiosos, né? Estou falando de outras emissoras. Mas, então, é muito importante saber como alimentar a sua mente para que não entre nessa marolinha da crise, digamos assim, na onda do que todo mundo fala. Então, crise ela existiu, sempre vai existir, só que o momento da crise é o momento onde o dinheiro ele muda de mão. Ele só significa isso. Onde o dinheiro ele troca de mão. Não significa que quem tem vai ter mais e quem não tem não vai ter. Isso não quer dizer. Significa o quê? Que o dinheiro ele vai trocar de mão. Só que o dinheiro ele vai trocar de mão das pessoas que têm a capacidade para poder administrar aquilo que é o seu dinheiro. É basicamente a parábola dos talentos. Né? Se eu estiver errado, o padre me corrija. A um foi dado 1 talento, a outro foi dado 3 talentos e a outro foi dado 5 talentos. Aquele que tinha 5 talentos foi, multiplicou e fez 10. Aquele que tinha 3 talentos foi, multiplicou e fez 6. Aquele que tinha 1 talento ficou com medo, cavou e escondeu. E quando o servo voltou, o mestre voltou, falou: servo mau e cruel. Você não prestaste nem para multiplicar 1 talento que eu te dei. Então, nesse momento de crise, a sua habilidade vai fazer com que ou você multiplique o talento que você tem, ou faça com que você se esconda com medo do talento que Deus te deu. E é nesse momento que a crise ele mostra quem é quem. Nesse momento você vai se dar de cara com você mesmo. Bacana. Então vamos aprender isso, né? Na palavra crise, tire o S e crie, né? Porque senão nós estamos fazendo o que aqui, né? Por que nós estamos aqui? Então, esta live, de maneira especial, ela quer nos ajudar, quer abrir os horizontes para as pessoas saírem da zona de conforto, as pessoas terem coragem. Você falava no início, Stefano, e com muita tranquilidade, né, de tudo aquilo que você passou, né, um pouco da sua história, né? Morar numa casa de lata, onde eu cheguei a conhecer a escola, a casa onde vocês moravam, a dificuldade do pai alcoólatra, a perca, né, da mãe repentinamente. Então, todas essas etapas, essas fases, eu acompanhei. E o legal de tudo isso, assim, que você não ficou chorando, você não ficou assim, no momento, a dor, o luto, isso normal. Mas eu digo, você como jovem não ficou, cruzou os braços, nada dá mais jeito, tudo perdido, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais para onde ir, e, sabe, todo aquele drama, né? Aquele show que muitas vezes eu encontro alguns jovens, eu pego no pé, algumas pessoas também, não só jovens de idade, mas até idosos, né? Que a gente tem que falar, não é assim, dá um chacoalhão, acorda para a vida, não faz isso com a sua vida, né? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas ficam assim, perdidas, não sabem por onde começar diante das dificuldades. Então, estas lives têm por esses objetivos, ajudar as pessoas a sair da crise, a sair dos problemas, né? Se tem um problema, tem uma solução. Senão, não é problema. Exatamente. Então, se tem um problema, tem a solução. E aí ele conta com tranquilidade toda a sua história de superação. Qual é a sua história de superação? Como você tem superado, como você tem reagido agora nesse tempo de pandemia? Eu partilhava com o Stefano no café antes da missa, a gente tomou um café junto, e eu partilhava. Se eu não fosse um empreendedor, se eu não fosse um homem de fé, se eu não fosse
uma pessoa que todos os dias crio, eu estaria fazendo o que agora? Estaria chorando, porque não tenho povo para celebrar. Estaria chorando porque as finanças da comunidade caiu. Então, eu estaria chorando porque eu não posso visitar, estaria chorando. Mas eu crio meios para chegar às pessoas. Então, nós estamos criando meios nesse estúdio. O Stefano participou da Santa Missa aqui no estúdio, agora está aqui no estúdio, né, continua aqui no estúdio conosco. Então, criei o estúdio, criei programas, criei isso, criei aquilo, para quê? Para ajudar as pessoas. E quanto, Stefano, isso tem sido bom, sabe? Essas parcerias, essas lives. Semana passada nós fizemos 20 sorteios de prêmios maravilhosos. Os empreendedores da comunidade ofereceram e nós divulgamos, né? Então nós estamos estreitando essas parcerias. O padre cria, as pessoas vão acompanhando, ajudando uma ou outra, né? Eu vou indicar fulano que faz artesanato, o outro faz flor, o outro vende flor, o outro vende bombom, o outro vende salgadinho, o outro vende bolo, o outro vende... Então, nós vamos criando isso, um ajudando o outro e crescendo. Qual é a sua visão dessa parceria e qual é a sua visão das pessoas se unirem cada vez mais para crescerem juntos? Eu acredito que, assim, se você quer chegar mais rápido, você tem que ir sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, você tem que ir acompanhado. Então, tudo aquilo que as pessoas, que nós precisamos fazer para que nós tenhamos resultado, para que a gente tenha sucesso, tudo isso são coisas que estão, por exemplo, dentro da Bíblia, isso estão dentro do catecismo da igreja, por exemplo. E se a gente pegar inúmeras histórias, por exemplo, dos milagres de Jesus, se a gente pegar histórias de quando o próprio Jesus disse, ir de 2 em 2 e fazer discípulos, então tudo está ligado à parceria. Você tem que ter bons parceiros para que você consiga fazer coisas melhores. Porque um vai ser bom em uma coisa e outro vai ser bom em outra coisa. Então, por exemplo, naquela ocasião onde eu fui para a jornada de 2011, o que fez com que eu fosse não foi porque eu era bom, igual o padre estava falando assim, nós estamos aqui para falar que você tem que ser melhor que os outros, não é isso. Mas foi através de parcerias, onde nós fizemos uma festa na comunidade, onde um ajudou com isso, outro ajudou com aquilo, e tudo em prol de um único objetivo, que era a jornada. Se fosse para organizar aquilo sozinho, nós não teríamos conseguido. Então, é muito importante saber aproveitar as parcerias que tem, as parcerias que são criadas. Então, tudo isso, esse estúdio, esse ambiente belíssimo que o padre, que a comunidade construiu, é saber aproveitar essa oportunidade para poder conseguir chegar mais longe. Porque talvez se você for empreender e for sozinho, igual mencionei no início, talvez os testes tenham um resultado, mas bem provável que você vai fracassar, porque você corre o risco de se perder no caminho. E quando você está acompanhado, isso se torna mais difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai, que aconteceu uma fatalidade com um conhecido nosso e tal, que ele sumiu, desapareceu, e meu pai falou assim para mim, mas porque ele estava andando sozinho, por que ele não estava andando com outra pessoa? Então, se tratando de empreender, a dica que eu dou é que aproveite esse ambiente que a comunidade está fazendo, que o padre está fazendo, de parceria para que todos possam crescer, para que a comunidade possa crescer, que o seu negócio possa crescer, porque quando a felicidade de um é a felicidade do outro, e prosperidade, ou melhor dizendo, sucesso é algo que só acontece se for no plural. Sucesso só não adianta de nada. Sucesso só vale se eu tiver sucesso, o padre tiver sucesso, você tiver sucesso, a pessoa que está ao seu lado tiver sucesso, porque aí todos vão poder ter coisas boas, falar de coisas boas e viver bem.
Então, parcerias é algo fundamental. Eu estou estudando bastante um pouco da vida de Salomão, algumas passagens da Bíblia, alguns livros da Bíblia e outros livros também. E Salomão, por exemplo, né, ele é conhecido como o homem mais rico que existiu no mundo, não somente por causa de riqueza material, mas quando ele assumiu o reinado após Davi, seu pai, morrer, ele não pediu dinheiro, ele não pediu prosperidade, ele não pediu riqueza. Ele pediu apenas uma coisa a Deus, que foi sabedoria. E na Bíblia relata, né, isso no livro dos Reis, a Bíblia relata que por ele ter pedido somente sabedoria, Deus ia proporcionar para ele coisas grandiosas que ninguém no mundo seria capaz de ter maior do que ele. E Salomão, ele foi o que foi, porque, né, se você pegar o livro dos Reis, o livro do Provérbios, ele inteiro ele fez muitas parcerias com outros reis, com outros reinados, com outras pessoas. Então, onde reis vinham até ele pedir conselho para o que fazer para a sua nação crescer. Então, toda a vida ela é baseada em cima de parceria. Um casamento acontece através de parceria. A comunidade ela só acontece através de parceria. O seu negócio, você empreender, só acontece através de parceria. Família só acontece de você ter uma parceria, você ter uma unidade. Então, tudo funciona através de você ter parceria, de você ter um bom relacionamento com as pessoas. Humberto não, aqui eu li aqui, o Stefano partilhando aqui, quando ele falava de parcerias e tudo, isso nós estamos vivendo na prática, né? Porque o mundo é muito competitivo. As pessoas querem, num grande geral aí, você vê que as pessoas querem subir em cima da outra para ter sucesso. A lógica de Jesus é esse sucesso. Todos. Não adianta um ficar para trás. Todos têm que estar bem. Então, se você não entendeu até agora essas lives, o sorteio de parcerias, de sucesso, né? Nossa, o padre falando de sucesso. Eu vou falar de fracasso? Um padre falar de fracasso? Não dá, né? O padre tem que falar da palavra de Deus. Eu sou o homem da palavra de Deus. Sou pastor dessa igreja, a quem a igreja me confiou o pastoreio. Então, a preocupação com essas cestas básicas, nós recebemos quase 700 cestas básicas, bastante cestas básicas, para depois dizer, a igreja não faz nada pelos pobres, fizemos máscaras, aí as pessoas fizeram voluntariamente máscaras. Então, nós trabalhamos sempre. O reino de Deus é para todos. Não é para um grupo fechado, ou para aquele, é para todos. Mas também, olhando para o nosso povo, quantas pessoas que agora, nesse tempo de pandemia, isolamento social, tudo que está acontecendo, começaram a empreender, a inovar, a buscar. A Joyce, na primeira aula aqui, disse assim, Padre, obrigado pelo incentivo, pela coragem, etc. Aí depois, no mesmo dia, né, eu falei, empurra a vaquinha, né? Contei aquela historinha que sempre o Paulo Vieira conta. E aí a Cris me ligou dizendo, Padre, muito obrigado, que não sei o quê, minha família não acreditava, não sei o quê, agora acredita, eu estou fazendo bolo, estou vendendo não sei o quê, comecei a fazer bolo. A semana passada, a mesma coisa, ela ligou ao vivo aqui, falou, partilhou. Então, me deixa muito feliz. Fico satisfeito como pastor de ver que meu povo está crescendo, que meu povo está amadurecendo, que meu povo está rezando, que meu povo está trabalhando, que meu povo não está desanimado. Quantas pessoas que eu atendi dizendo, eu queria morrer, não aguento mais, tá difícil, e chora daqui, chora dali, chora daqui, chora dali. Você imagina, se antes da pandemia já chorava, imagine com a pandemia. E aí você tem que ser pastor, ora você tem que dar uma bronca, ora você tem que dizer, não é assim, calma, não sei o quê, e manso. Mas estas lives têm nos ajudado a dar saltos, a querer mais, a buscar. Isso em tudo, sem se esquecer da oração. Deus, acima de tudo da nossa vida, Deus é que rege a nossa vida. Então nós sabemos que Deus rege a nossa vida. Eu vim para que tenham vida, vida
em abundância. Né? Você citou João, capítulo 10, versículo 10. É vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer. É uma vida cheia, plena, em abundância. E aí você vai crescendo, você vai tomando posse de tudo isso e vai dizendo, poxa, é para mim. Eu não tenho essa vida em abundância ainda, está faltando no meu casamento, está faltando ainda dentro da minha casa, com meus filhos, está faltando essa vida de abundância ainda na oração, está faltando, olha aí, sucesso, eu não consigo, eu já tentei, e não sei o quê, um pessimismo. Né? Aqui tem uma psicóloga, aqui, ó. Aqui tem uma psicóloga acompanhando a Elaine, e ela vai estar aqui conosco, a esposa do Kleber. Sim, conheço a Elaine. E eu vou convidar ela para vir aqui também, porque em tempos de crise, nós sabemos sair. Eu acho que eu não sei se eu vi, acho que eles estão com Pilates da comunidade. Pilates. Só me confirma aí, Elaine, se está com Pilates aí, ó. Isso que o padre falou é muito interessante. O que acontece muito com o empreendedor é que ele busca aceitação. O que acontece? Ele busca ser aceito por outras pessoas por ele fazer aquilo que ele faz. Mas isso dificilmente vai acontecer. Muitas pessoas não vão te apoiar na sua trajetória. Por quê? Porque você está indo na contramundo que o mundo ele ensina, que é onde você estuda, você faz uma faculdade, você entra em um emprego, você trabalha a vida inteira e no final da vida você se aposenta. Se aposentar. Não estou dizendo que esse caminho é ruim, longe disso. Cada um escolhe a vida que quer caminhar, cada um escolhe o seu caminho. Mas muitas pessoas buscam aceitação. É como se fosse aquela época da escola, por exemplo, que você fazia uma atividade e você recebia uma estrelinha por você ter feito a atividade correta. O empreendedor, você não tem que buscar aceitação do que o outro pensa sobre você, sobre o seu negócio. Você tem que ter uma visão. Você tem que ter uma visão daquilo que você quer construir para a sua vida. E quando a gente fala de abundância, prosperidade, a gente não está falando só de financeiro, onde muitas pessoas pensam que a gente está falando só de dinheiro, não. Mas abundância é você poder acordar, você tomar um café da manhã digno, na mesa com seu pai, com sua mãe, com seu filho. É você poder almoçar na mesa, não na frente da televisão, sentado no sofá. É você poder chegar numa sexta-feira à noite, juntar a família e todo mundo assistir um filme. Então, são coisas que às vezes você não precisa ser rico financeiramente para você ter uma vida abundância. Tudo aquilo que nós temos já é capaz de fazer com que nós sejamos felizes. Isso que é importante ter clareza. O padre falou aqui da cesta básica, é meio que trabalho belíssimo, 700 cestas básicas sendo distribuídas para pessoas que precisam, para famílias carentes. E mesmo com esse trabalho sendo belíssimo, ainda assim tem que se tomar cuidado. Porque tem uma teoria da cesta básica que fala assim, quando a pessoa precisa de uma cesta básica e você dá, você socorreu ela. Aí ela vai lá e precisa de novo e você dá a segunda, você ajudou ela. Se ela precisa da terceira, você atrapalhou ela. Porque você está simplesmente somente dando peixe e não ensinando a pessoa a pescar. A gente sabe que nós temos muitas pessoas no Brasil vivem em estado de miséria, mas tem pessoas que têm a plena condição de buscar algo melhor. E é o que a gente até conversava aqui, que foi o próprio evangelho de hoje, onde quando Jesus trouxeram o paralítico até Jesus, e onde Jesus disse assim, a sua fé te salvou. E Jesus falou assim, pega sua cama e vai embora, seus pecados estão perdoados. Se o paralítico naquele momento tivesse falado assim, beleza, mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui, ele continuaria sendo um paralítico. Só que nesse momento ele não seria mais um paralítico físico, e sim seria um paralítico mental. Porque a mente dele, aquilo que ele pensa, estaria limitando ele. E tudo isso são coisas que a gente consegue aprender. Eu busquei isso em muitos outros livros, e conforme eu venho cada vez mais estudando nesse ano de 2020, tudo isso já está dentro da própria Bíblia. A própria Bíblia ela fala em Abacuque capítulo 2, versículo 2, fala assim, escreve sua visão em tábuas, que no tempo predestinado ela se realizará. Ela pode tardar, mas não falhará. O que isso quer dizer? Escreve os seus sonhos no papel, escreve as suas metas, escreve aquilo que você quer almejar para a sua vida, aquilo que você quer almejar para a sua família,
para você poder buscar aquilo, você conquistar aquilo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, padre, você entra na casa da pessoa e você entra na cozinha assim, tá a geladeira. E na frente da geladeira tem o quê? Você que está assistindo, digita aí, o que tem pendurado na geladeira? Escreve aí para o pessoal acompanhar. Só que quando você entra lá e você vê a geladeira, está escrito até o que na geladeira pendurado? A conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, o carnê da Casas Bahia, mas ela não coloca, às vezes, uma foto na parede do carro que ela quer conquistar, ou de uma viagem que ela quer proporcionar para os filhos, ou da casa que ela quer morar, ou de uma viagem que ela quer fazer, ou a escola que quer que o filho estude. Então, ela coloca na frente dela tudo que ela faz como motivo pagar as contas, ao invés dos sonhos. E se a gente analisar, a maioria das anunciações que foram feitas na Bíblia foram feitas através de sonhos, onde o anjo apareceu para profetas, o anjo apareceu para enviados de Deus através de sonhos. E muitas vezes as pessoas não colocam os seus sonhos no papel, e Salomão ele fala isso, que se uma pessoa sem visão, um homem sem visão, está fadado ao fracasso. Só você acompanhar, ler o livro de Provérbios, que o próprio livro de Provérbios ele fala sobre essa questão, que um homem sem visão, né, quando fala homem, é a pessoa, né, o ser humano, ele está fadado ao fracasso. Então é muito importante você como empreendedor, ou você que deseja empreender, você ter sonhos, para você poder trabalhar em busca dos seus sonhos e não apenas trabalhar em busca de pagar suas contas. Ô, Stefano, você me inspirou agora quando você diz assim: escreva seus sonhos no papel. É muito importante que você pegue um papel e comece a escrever os seus sonhos. E quando você for escrevendo os seus sonhos, procure dar vida a ele. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim: o que você quer? E aí eu partilhei, na época, o meu sonho. E aí, quando eu terminei de partilhar, a pessoa falou assim: o que você está fazendo para realizá-lo? E aí eu parei e fiquei pensando, eu falei: nada. Eu sonho, mas eu não estou fazendo isso para tornar o meu sonho realidade. E hoje eu te pergunto: qual é o seu sonho? Escreva. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque, você vai escrever assim, ó, você vai anotar. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. E aí embaixo você vai escrever o seu sonho. Escreva seu sonho. Porque aquilo que é registrado em tábuas... Escreve sua visão em tábuas, que no tempo predestinado ela se realizará. Ela pode tardar, mas não falhará. E varia da versão bíblica, né? Olha que palavra, né? Como uma profecia. Ela pode tardar, mas não falhará. Então você que tem sonho, você que acredita em você, escreva. Escreva isso, e aí você vai ver que o tempo, as coisas vão passando, e você vai olhando para aquilo e você vai dizer uma hora: o que eu estou fazendo para tornar o meu sonho realidade? Sonhar, conquistar, trabalhar, suar, é a nossa meta. Veja, o que é interessante desse bate-papo, dessa live, que nós unimos a fé e a razão. Tem um documento do Papa São João Paulo II, Fides et Ratio, a fé e a razão. São duas asas que nos levam para Deus. Eu gosto muito dessa encíclica, Fides et Ratio, porque são duas asas que nos levam para Deus. Às vezes a gente acha que ser cristão é só ficar dizendo amém, amém, amém. Não, ser cristão é agir, é batalhar, é sonhar, é acreditar, é lutar,
é conquistar. Então, é isso que nós estamos aqui, para isso que é a nossa finalidade, nós estamos aqui. Para dizer para você, acredita em você. Eu, como padre, acredito em você. Se eu não acreditasse em você, eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse no meu povo, se eu não acreditasse que a gente pode transformar a vida das pessoas, eu não perderia meu tempo e dizer, eu vou fazer o que ali se eu não acredito? Para que eu vou deixar minhas quintas-feiras, após a missa, após os meus outros serviços que nós estamos em isolamento social, mas eu não estou parado. Eu estou trabalhando, estou agindo, estou criando, estou inovando. Então, eu acredito em você. Você pode dizer hoje, eu acredito em mim. O meu pároco, o meu pastor acredita em mim. E agora? Sonhe. Sonhe. E você vai ver quantas coisas Deus, na sua infinita misericórdia, vai transformando porque você assim o quer. Porque você assim trabalha para que isso aconteça. Deus não vai fazer nada sem a nossa permissão. Ele pede a permissão e aí a gente diz, sim, Senhor, eu quero. Eu quero essa vida em abundância. Eu quero ser esse sucesso. E ele disse, não é só o sucesso de ter grandes dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não tem sucesso. Sim, não é verdade? Exatamente. Então tem gente que tem dinheiro e não tem sucesso. Sucesso em tudo. Quero ter sucesso no meu casamento. Quero ter sucesso com meus filhos. Quero ter sucesso, sabe, na minha viagem que eu sonho. Quero ter sucesso na minha comunidade, na minha pastoral. Quero ter sucesso nas minhas orações. Quero ter sucesso com os meus amigos. É isso que nós somos chamados a crescer. Enquanto uns choram, reclamam, você está tendo hoje a oportunidade com essa live de crescer. Então eu queria que o Stefano falasse um pouquinho mais desse sucesso, né? A Ilane está dizendo aqui, só para, antes de passar para o Stefano, aconteceu comigo. Eu escrevi um dos meus sonhos, um dia encontrei um papel que havia escrito e vi que ainda não havia realizado e já havia passado uns anos, até que resolvi encarar e fiz o meu curso. Viu? Leia aqui o comentário da Elaine. Obrigado, Elaine, pela sua participação, né? Aconteceu com ela. Ela escreveu e viu que ainda não tinha realizado. E aí, havia passado uns anos até que resolvi encarar e fiz o meu curso. Se você hoje não ainda encarou, encare. Comece agora. Não deixe para amanhã, não. A Paula está dizendo assim, gostei dessa ideia. Vou colocar na porta da minha geladeira os nossos desejos e nossos sonhos. Isso, Paula. Tira as contas, tira os problemas, tira as coisas ruins e coloque os sonhos. Isso é bom a gente olhar para os nossos sonhos, não esquecer deles. Contemplá-los todos os dias e dizer assim, é aqui que eu quero. Eu quero chegar aqui. Porque às vezes a gente fica só olhando dívida, só olhando problema, só olhando coisas tristes. Eu falei muitas vezes para as pessoas, desligue um pouco a televisão. Vai ler um livro. O Stefano está lendo um livro, depois eu quero que ele vá falar um pouquinho desse livro dele. Vai ler livro. Vai assistir lives que tem lives boas. A nossa é maravilhosa, mas tem lives boas também. Vai assistir uma live boa. Vai inovar, vai fazer alguma coisa, vai pintar a casa, vai criar. Porque isso sua mente vai estar ocupada. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu falava assim na missa, assim. A roupa de sair, a gente não vai usar por um tempo. Né? Vai ficar lá no guarda-roupa, cheirando mofo. O perfume, talvez a gente nem vai usar, porque vai ficar dentro de casa. Aquele jantar mais chique, não vai chegar a visita mesmo. Negativo. Negativo. É onde você tem que dizer para você mesmo, para sua mente. Às vezes me chamam de louco, às vezes eu pareço louco, mas não tem problema. Às vezes eu me passo perfume para ficar dentro de casa. Todo dia. Eu passo todo dia. A autoestima da gente eleva.
Eu não vou sair, mas eu vou ficar perfumado, vou ficar bonito, vou ficar bem arrumado, vou fazer um jantar. Quem é o melhor convidado do seu jantar? Eu. Você precisa esperar alguém chegar na sua casa para você colocar aquele jogo de louça, de louça que nunca usou. Que nunca usa. Não usa, é para você. Coloca uma luz lá de vela, apaga a luz lá, fala, o jantar hoje é a luz de vela. Se você tem uma área, alguma coisa, jantar fora de casa. A mente responde aquilo que nós jogamos para ela. É verdade, Steph? Exatamente. Tudo está ligado principalmente com o poder da sua palavra. Tem uma outra passagem que fala assim como tu pensas, tu és. Né? A maneira com que você pensa vai determinar o jeito que você é, aquilo que você faz. Isso que o padre está falando de você criar, de você se servir bem, é você ser merecedor. Isso, por exemplo, do perfume, você não tem que passar perfume para que o outro sinta, você tem que passar perfume para que você se sinta bem. Se você está trabalhando no home office, você não tem que trabalhar de pantufa, você não tem que trabalhar de pijama, você tem que colocar a roupa de trabalho e estar trabalhando, porque não deixa de ser um trabalho. Ou se você é empreendedor e você trabalha pelo celular, mesmo assim você tem que ter uma postura profissional dentro de casa. E a Paula falou que ela vai fazer isso daí, é uma dinâmica que a gente chama de mural dos sonhos, ou mural da vida extraordinária. O que você pode fazer? Vocês podem fazer. Procura na internet fotos de sonhos que vocês têm. Então, por exemplo, um X casa parecida com o que você tem, às vezes uma viagem, a escola do filho, ou seja, ir no mercado e trazer o carrinho cheio, sem ter que você levar a listinha para fazer conta se o cartão vai passar, e de preferência fotos que tenham pessoas nela, para que você imagine que ali seja você realizando aquele sonho. Imprime essas fotos, recorta e coloca na geladeira. Eu, por exemplo, eu tenho na parede do meu quarto. Eu tenho na parede do meu quarto uma cartolina, digamos assim, com vários sonhos, tanto que um dos sonhos é voltar naquele parque que nós vamos em Madrid, parque chamado Santander, que a gente foi na sexta-feira à noite da Via Sacra, na jornada. É um parque chamado Parque Santander, no centro da capital da Espanha, que é Madrid. É um parque que eu fui, está lá no meu mural dos sonhos, eu voltar naquele parque. Então, fazer isso é muito, muito, muito importante. E o empreendedor, ele precisa ter atitude. O empreendedor, ele precisa ter atitude. Eu lembro quando foi acontecer dessa jornada em 2011, que nós fomos fazer uma micareta na paróquia e tinha que vender os abadás. E eu era coordenador do grupo de jovens, cada coordenador tinha que vender 10. Que aí dava conta lá de 100 pessoas, mas a comunidade vendia X e dava lá o número que a gente precisava. Somente eu, que nunca tinha vendido, eu vendi 35. Eu fui na paróquia vizinha, eu fui na outra paróquia, eu fui na outra comunidade. Por quê? Porque eu estava na busca da realização de um sonho que era ir para a jornada. Um sonho que eu não tinha, mas foi instalado dentro de mim. E quando um sonho é instalado dentro de você, você precisa ter a atitude de poder realizar. Nesse livro que eu estou lendo e no livro do Provérbios fala que por que a gente não é igual a formiga, que trabalha, no verão ela descansa, e ao invés de ser como uma cigarra que só brinca, faz festa e depois passa a necessidade. Então ele fala assim, seja como uma formiga e não como um preguiçoso, que senão você vai passar necessidade. É mais ou menos isso que fala. Então o empreendedor, ele tem que ter atitude. A atitude é fundamental para que você consiga conquistar coisas maiores, para que você possa crescer na sua vida, no seu trabalho e assim sucessivamente. Olha, aí a lição, olha. A formiga e a cigarra, né? A formiga trabalha para depois aproveitar o descanso. A cigarra só faz festa, só faz farra. Isso, que é muita cultura do brasileiro, que é a cultura do Império Romano, que a gente conversava um pouco mais cedo, que é a cultura de pão e circo, que é o quê? Eu só como e eu só me divirto. Aí, na hora que vem um momento como esse, pandemia, muitas pessoas reclamam. Só que tudo está ligado com o poder da sua palavra, porque o que é reclamar? Reclamar é você clamar novamente, é você estar pedindo com que aquilo aconteça de novo. E quando Deus criou o mundo, todos os milagres foram feitos, tudo foi através da palavra. Quando Deus criou o mundo, faça-se a água, faça-se o mar, faça-se isso, tudo foi através
da palavra. Quando Jesus fez o primeiro milagre nas bodas de Caná, Maria pediu para que Jesus fizesse um milagre, e assim Jesus fez. Quando Jesus curou o paralítico, ele falou assim, vai e anda que tua fé te salvou. Tudo foi feito através da palavra. Então, a palavra que você fala, antes de que o outro escute, o primeiro ouvido a escutar é o seu. Você está escutando aquela palavra de novo. E aí você está delegando, você está assumindo aquilo na sua vida. Então, se você só fala coisa ruim, você só fala negatividade, você está assumindo aquilo dali na sua vida. E cada vez mais a sua vida vai ser o quê? Mais negativa. Eu, por exemplo, tenho um jargão comigo, pode acontecer o que for. Se você perguntar para mim como eu estou bem, eu vou sempre responder, cada vez melhor, graças a Deus. Meu pai sofreu um acidente, fez 9 dias hoje, foi terça-feira passada. No mesmo dia, tinha pessoas que me perguntavam, como você está? Eu, cada vez melhor, graças a Deus. Por quê? Porque eu estou vivo. Agradeça por você estar vivo todos os dias. Isso é muito importante. A Analice está dizendo aqui, por incrível que pareça, olha só, nesse tempo de pandemia, eu vendi mais bolo. Exatamente. A Ana Paula está dizendo, conhece a Ana Paula? Conheço. Ela está dizendo assim, colocar os sonhos no papel é trazer ele para a realidade. O ano passado escrevi que em 2025 queria escrever um livro para mulheres. E no dia 6 de janeiro de 2020 fui convidada para ser coautora de um livro. Então, olha só, ela vai estar aqui, né? Isso, semana que vem. Dia semana 9. que vem é a namorada do Stefano, que vai estar aqui com um tema que eu acho que quem perder vai chorar muito, porque vai perder. É sobre finanças, né, Stefano? E é uma das habilidades que um empreendedor precisa ter. Uma das habilidades que eu queria falar é liderança. Né? Tem uma frase que fala assim, que um exército de ovelhas liderado por um leão sempre vai vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Porque o maior poder está onde? Está na liderança. Primeiro, o fato de você se liderar e depois você liderar outras pessoas. A outra habilidade de um empreendedor é você vender. Aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de vender, eu detesto vender. Por que muitas pessoas não gostam de vender? Porque ela pensa que vender é você abordar um estranho, você vender um desconhecido. Mas quando você mostra o seu produto, algo que você faz para um amigo, o que você está fazendo é você está compartilhando. E a Bíblia ela também fala isso no livro de Provérbios, que ela abençoa a cabeça daquele que é vendedor. Não lembro o capítulo, a passagem, mas depois você pode pesquisar. Ele fala que ela abençoa, acho que é Provérbios capítulo 27, isso, se eu não me engano. Fala que abençoa a vida daquele que é vendedor e daquele que vende. Uma outra habilidade do empreendedor é justamente a educação financeira. É primordial você ter educação financeira no seu negócio, onde é o tema que vai ser falado justamente semana que vem. Porque 80% das empresas quebram por falta de administração financeira. É por não cuidar das suas finanças. E isso foi algo que eu sempre me dei bem. Por quê? Porque quando criança, em meio àquela dificuldade familiar e tudo, eu sempre vi minha mãe anotando tudo que entrava e tudo que gastava. E eu aprendi começando por ali, depois na secretaria da paróquia, durante 2 anos e meio, fazendo balancete mês a mês da paróquia, eu fui vendo o quanto é importante você gerir o dinheiro. E essa é uma das habilidades fundamentais que vai ser falado semana que vem. Olha aí, gente, que sucesso. Só coisa boa aqui para vocês. O Hélio, eu quero partilhar algumas coisas aqui com alguns irmãos que estão partilhando. O Hélio Dias diz, parabéns, padre, pela palestra, pela bela fala do Stefano, métodos de investigação e análise da sociologia do trabalho. Deus abençoe. O nosso povo precisa de incentivo. A Zildete é mãe do Bruno aqui, da nossa equipe aqui da live. Padre, sou artesã e depois dessas lives estou mais animada. Obrigado pelo incentivo. Agora vou lutar atrás dos meus sonhos. Obrigada por tudo que faz pensando em seu povo. A Ilane tem a percepção que as pessoas querem retorno financeiro imediato. No entanto, muitas vezes não é assim. Empreender requer muito trabalho, foco, inovação e perseverança. Elaine, muito obrigado. É isso mesmo. As pessoas querem pastel de feira, né? Eu quero não pastel de feira, vai dar frita e está pronto, né?
O Moacir, hoje ele faz aniversário. Manda um abraço aí pro Moacir também. Um abraço, Moacir, parabéns. Que Deus abençoe muitos anos de vida para você. Não perde nada. Eu sempre pensei assim, tanto na meta de vida, cada meta conquistada. Hoje eu só agradeço a Deus todas as pessoas que passaram por me ajudar. Mesmo na pandemia, estou aprendendo muito. Esse rapaz eu recomendo. Parabéns. Obrigado. A Antônia, mãe, também aqui do Joãozinho aqui, que está nos ajudando aqui na equipe técnica também aqui do nosso estúdio. Os nossos irmãos voluntários que têm trabalhado aí. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com a equipe, e eu louvo e agradeço a Deus pela equipe, pelas pessoas que fazem com que essa live, as outras lives, chegue até a sua casa, a sua família. Eu gostaria de encerrar esse momento agradecendo o Stefano. Muito obrigado, Stefano, pela sua presença, pela nossa amizade, pela sua partilha, pela sua história, né, de vida. E foi muito tranquilo hoje em partilhar, em expor, né, esse tema, que as habilidades para o empreendedor. A Helene agora completa e ajuda aqui, e todo mundo pode ir participando. É uma live que é aberta para todos participarem. Eu quero falar, eu vou comentar aqui, né, a sua fala, na medida do possível que eu conseguir comentar. Então, Stefano, muito obrigado. Que Deus abençoe e te faça sempre crescer nesse desejo de não crescer sozinho, mas crescer ajudando as pessoas, crescer estendendo as mãos, crescer com Deus no coração, e tudo nós vamos conseguir. Então, eu agradeço muito a sua presença, espero que você tenha gostado. Pode ter certeza, pelas falas, pelas pessoas que foram fiéis aqui, do começo ao fim, gostaram muito, e eu gostei muito da sua presença aqui hoje. Show, muito obrigado. Obrigado, padre, obrigado, equipe, obrigado você que está assistindo, parabéns por você estar assistindo. E só dar um recado final. É uma tarefa bem simples, mas é algo que pode mudar completamente a sua vida. O livro do Provérbios, ele tem 31 capítulos. Se você, por exemplo, a gente está no mês de julho e tem 31 dias. Se todos os dias você lê um capítulo, só lê um capítulo por dia do livro de Provérbios, e marca um versículo, ou no máximo ali 2, de que mais te chamou a atenção. Então hoje, por exemplo, é dia 2. O que você faz? Lê o capítulo 1 e o capítulo número 2, né, para poder compensar o dia de ontem. Mas faz isso todos os dias. Lê um capítulo por dia e marca um versículo por dia do capítulo que você leu. Pode ter certeza que você vai adquirir uma das principais coisas que um empreendedor precisa ter, que é o quê? É sabedoria, que é a mãe de todas as virtudes. É você adquirir sabedoria, porque tendo sabedoria, tudo aquilo prospera na sua vida. E o padre estava agradecendo a equipe técnica, justamente aquilo que nós estávamos falando, de parceria. Porque se fosse para fazer sozinho, isso não teria acontecido. Então isso só acontece porque tem uma parceria aqui do Bruno, uma parceria do João e de outras pessoas que ajudam para que você consiga assistir isso aí na sua casa. Tem também que ajuda aqui a nós, Humberto, Matheus, tantas pessoas que colaboram aí, né, para que esse estúdio tornasse uma realidade. Se você gostou dessa live, deixe seu like aí, seu joinha, se inscreva no nosso canal. E eu queria ver agora, como a semana passada, uma chuva de coração aqui. Semana passada o pessoal colocou um monte de coraçãozinho. Vamos ver se hoje a gente ganha alguns corações aqui hoje, né, Stefano? Então, enquanto você vai aí colocando os seus coraçõezinhos aí, você que gostou, não esqueça de colocar o seu like, um coraçãozinho aqui, ó, no chat aqui, e divulgue, compartilhe. Agora, infelizmente, é muito boa essas lives, nós não vamos deixar disponível. Já tem um coração aqui, ó. Muito obrigado, Kaique, pelo seu coração. Se você está assistindo essa live, coloque o seu coração aí pra gente aí ver aí, ó. Olha quantos coraçãozinhos, Stefano. Eita! Olha aqui, ó. Acho que dá pra ver um pouquinho na câmera aqui, ó. Quantos coraçõezinhos estão subindo aqui, mas se não der pra ver na câmera, vocês já estão vendo aí. Obrigado a você que está participando, obrigado a você que está aprendendo a crescer, né, com essas lives. E dia 16, já quero adiantar, nós vamos ter uma live
só de sorteios, prêmios. Você já imaginou, Stefano, você assistiu uma live, dia 16 agora de julho. Assiste uma live e tem 30 chances de ganhar. 30? 30. São 30 prêmios? 30 prêmios. Nós então, já estamos conseguindo. Coloca mais 31 que eu vou dar um prêmio também. Pronto, 31 prêmios. Você vai assistir a live e 31 prêmios. Olha que bacana. Isso vai bombar. Por quê? Qual é a live? Eu não conheço live que dá tantos prêmios assim, que não tem. Faz as pessoas brincarem, participarem, né? Até tentei ser engraçado na outra live, o pessoal falou que consegui e tudo, né? Então, assim, vamos participar, vamos divulgar, vamos ter essa fidelidade para você. Isso eu estou fazendo de coração. O Stefano veio aqui hoje de coração para você, para dizer que sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não somos nada nesse mundo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos crescer, ver, aplaudir o sucesso do outro. Tenha a capacidade de aplaudir quando o seu irmão cresce, quando ele tem sucesso. Não sinta inveja, não. Ah, fulano comprou um carro, parabéns. Fulano conseguiu sair do aluguel, parabéns. Abençoa a vida da pessoa que conquista aquilo que você quer. Porque se você tem inveja do outro e você quer aquilo, jamais Deus vai te dar algo que você inveja. Porque Ele não vai considerar isso como bom. Então, se a pessoa ela quer um carro e você vai lá, nossa, que agora fulano virou metido, você inveja aquela pessoa, bem provável você não vai ter aquilo. Por quê? Porque você está invejando e você não vai ter algo que é invejado. Então, sempre que alguém conquistar alguma coisa, abençoa aquilo que a pessoa conquistou e abençoe a pessoa que conquistou, porque a sua vida essa vai mudar através disso. Olha aqui, ó, já tá um monte de gente aqui dizendo: eu vou dar prêmios, hein? Eu vou dar os prêmios para essa live. Muito obrigado a vocês que estão aí doando, ajudando aí a fazer com que as pessoas tenham momentos de descontração, tenham momentos também para a gente divulgar aqui o trabalho das pessoas. Isso é muito importante. Então Deus abençoe, muito obrigado a você que participou dessa live. Quinta-feira que vem, imperdível, imperdível. Você, eu não sei lidar com o dinheiro, tenho pouco, não sei como... Não perca essa live. E além de não perder, fale para outras pessoas, né, Stefano? Exatamente. Quando você dá o like aí, o YouTube ele entende que isso é bom e ele vai mostrar mais para outras pessoas. E quando você compartilha, você está transbordando na vida do outro. E sucesso ele só serve se for transbordado, se ele for no plural. Então compartilhe essa live, mostre para as outras pessoas que vai ter semana que vem, esteja conectado. Que semana que vem você vai aprender sobre educação financeira e o que você precisa saber sobre finanças para fazer com que seu negócio ele cresça. Stefano, aonde te achar? Nas redes sociais. Instagram, @Stefano Farias. STEPHANO Farias. Stefano Farias, tá aí com blusa vermelha. Facebook, Stefano Farias. Twitter, Stefano Farias também. Telegram, Stefano Farias. Lá no meu Instagram tem um link do Telegram, onde eu dou algumas dicas de empreendedorismo também. Tudo gratuito. Então, se você não me segue também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, começa a me seguir. Deixa lá o seu comentário, porque é uma foto hoje, talvez, dessa live. E aí eu vou compartilhar também. E marca também o Stefano lá, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus. Até próxima quinta-feira. Com gestão financeira? Isso, educação financeira. Educação financeira. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.